XP em 11, o Fundo de Galpões Industriais da XP Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 23 de julho de 2025. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Vamos iniciar o acompanhamento dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição de renda gerada aí com a exploração imobiliária de galpões industriais e logísticos detidos pelo fundo. Iniciou as suas atividades em 2018, tem um patrimônio líquido na casa de 724 milhões, taxa de administração de 0,75 a 0,6 ao ano, em regra em cascata. E na data que eu gravo aqui com vocês, o XPIN11 cota na B3 a R$ 68,70, fazendo um P sobre o VP de 0,66, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,82%. A cotação, inclusive, chegou lá aos R$ 66,03 em dezembro de 2024, agora buscou uma pequena recuperação, inclusive já chegando aos R$ 75,45, agora em maio, mas já decresceu novamente aos R$ 68,70. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 25 de julho de 2025, 74 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,04, anual de 12,56. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em XPIN11, teria hoje R$ 1.031,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o XPIN11 tem uma rentabilidade bem aquém do IPCA, do IFIX e também do CDI, retornando no período apenas 3,15, enquanto o CDI rendeu 24,23, o IPCA 9,67 e o IFIX 8,51%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade do XPIN11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês a distribuição de 74 centavos faz um yield aí de 12,6, tem aí como valor de mercado aproximado no fechamento de R$ 70,45 por cota. O resultado acumulado do fundo e não distribuído é hoje na casa de 81 centavos por cota, excelente. E a gestão comenta aqui que, após diversos esforços para negociar e realizar acordos em relação ao histórico recente de inadimplência do fundo, a inadimplência corrente remanescente em relação a junho de 2025 correspondeu a 6% da receita de locação mensal ordinária do fundo, uma redução relevante em relação aos últimos meses e está relacionada apenas a 2 locatários. Em relação ao montante de aluguéis não pagos, eles chegam à ordem aí de 7 milhões e 200, então importantíssimo ficar atento a essa dor de cabeça aí do fundo, isso porque o principal devedor deles segue aqui a Polishop, que anda aí num contexto de ação de recuperação judicial e as partes aguardam a realização da Assembleia Geral de Credores para fins de homologação do plano de recuperação judicial da locatária e somente após viabilizar aí o início do fluxo de pagamentos visando a quitação dos valores inadimplentes. Mas há aí um segundo devedor. Segundo a gestão, a Comfort tem aí uma ação de despejo que foi protocolada agora em abril de 2025 e no dia 29 de maio de 2025 a locatária foi citada para apresentar defesa. Tem aí também a Sofeg, que após a ação de despejo protocolada lá em novembro de 2024, realizou o pagamento de 5 milhões e 100, restando aí 700 mil reais para pagar. E também há aí a Aqualimp, numa ação de despejo protocolada agora em janeiro de 2025. E em maio de 2025, a locatária se habilitou nos autos para a apresentação de defesa e no dia 16 de julho de 2025, o fundo recebeu o recurso referente à primeira parcela do seguro locatício. Então, importantíssimo o cotista ficar atento porque não apenas um, mas 4 devedores aí numa situação bem enrolada com o fundo, montando a ordem de 7 milhões e 200 de dívidas e todos eles aqui com situação de cobrança judicial, seja através aí do pedido de recuperação judicial, seja por ação de despejo. Enfim, uma situação bem periclitante aqui para o fundo em relação à qualidade dos seus locatários. Isso é muito importante ser analisado aí pelo cotista. Em relação às movimentações, houve a expansão de 2.700 metros quadrados de ABL lá no condomínio CA, formalizado junto à Smart. E com estas movimentações, a vacância física se manterá em 5,6% no mês, mas reduzirá para 4,5% em agosto. Em relação à DRE aqui do fundo para junho de 2025,
ele fez um total de 5 milhões e 700 para as receitas, 1 milhão e 700 aqui de despesas, chegando a um resultado base de 4 milhões e 53, um rendimento distribuído de 5 milhões e 291, 74 centavos por cota. A maior contribuição veio aqui das receitas de locação, 78 centavos por cota, fazendo um resultado de 57 centavos, distribuindo 74, então tem aí um consumo em relação à reserva de 24 centavos, então ponto de atenção, muito porque provavelmente esse consumo deve muito puxado aí pelo calote em relação aos aluguéis pelos inquilinos do fundo. Como vimos, são 4 inquilinos. Em relação à evolução do valor da cota e o volume médio na B3, segue aqui na margem de R$ 70, a cota patrimonial na casa de R$ 101,32. Para junho de 2025, ele faz um montante aí de volume de 6 milhões, 1,2% de giro, uma liquidez média na B3 de R$ 300 mil. A cotação segue lá na casa dos R$ 70,45 e em relação à rentabilidade do fundo para junho de 2025, considerando o patrimônio líquido na casa de 724 milhões, ele dá um retorno total bruto de 1,25, enquanto o IFIX retornou 0,66, uma diferença positiva de 0,62%. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, considerando o valor de mercado da cota mais os rendimentos, chegou a 124,94 ante a 70,45 do valor de mercado da cota, enquanto se tivesse investido no IFIX, retornaria R$ 162,79. A maior exposição aqui do fundo segue aqui para imóveis, 97,2%. Ele tem 2,2% de aplicações financeiras, 0,5% de cotas de FIIs, 92,6% aqui dos contratos típicos, 7,4% de contratos atípicos. O maior inquilino do fundo segue aqui a Centauro, 18%, seguido da Sogef, 12%. Tem a Natural One, além da Brasil Lata, tem aqui também a Smart, aqui Sabor, tem a Aqualimp, enfim, segue aí com a maior exposição para Centauro. Ponto de atenção porque se trata aí de comércio varejista que chega aí ao fundo a 18% em relação às receitas de locação imobiliária. 63% dos contratos aqui corrigidos pelo IPCA, 37% pelo IGPM, tem aqui 6% dos contratos vencendo agora em 2025. Em relação à atualização dos contratos, 13% agora para atualizar em julho de 2025, 67% das revisionais para até 2025, 5,1 anos é o prazo médio dos contratos, uma vacância na casa de 5,6%. Esta vacância que é a vacância física, tendo aí como a maior composição física consolidada da área construída para a Centauro, ficando em 15%. Enfim, são diversos imóveis espalhados aí por todo o Brasil. Tem aí em Extrema, tem em Jundiaí, também tem em Atibaia e Jarinu, chegando a um total aqui de 267 mil metros quadrados de ABL. Em relação às obrigações aqui do fundo, montam a ordem de 133 milhões. São 2 CRIs, o primeiro para o edifício Tucano e o segundo para o edifício C2. Vencem lá em 2036 e 2037, respectivamente. O primeiro na ordem de 99 milhões, o segundo na ordem de 33 milhões. E DXPIN 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.